Seja bem-vindo ao canal Palavras em Chamas, eu me chamo Devair e depois de muito tempo, depois de muito tempo, eu comprei a Bíblia de Estudo NVI, já ia falar vida, não é NVI, a Bíblia de Estudo que muita gente aqui no canal me indicou, há muito tempo, e eu comprei ela por uma indicação, agora no final das contas, da nossa irmã do grupo Palavras em Chamas. A Michelle me indicou ela. Na verdade ela me mandou uma tabela que tem nessa Bíblia aqui, que eu só achei nessa Bíblia com tantos detalhes e eu quis comprar ela, mas eu não olhei muita coisa dela ainda. Tá muito corrido a terceira fase do Palavras em Chamas e por isso eu não tive muito tempo, mas enfim, a gente vai fazer o que? Nós vamos descobrir ela hoje. Eu vou dar uma olhada nela. Eu já tenho uma impressão a respeito dela, mas eu vou deixar a minha impressão aparecer enquanto a gente olha o que tem na Bíblia de Estudo NVI. Vocês já sabem, já ficou óbvio que ela traz a nova versão internacional. Não é a minha tradução favorita, não é nem das 10 melhores, ela nem entra, mas é uma tradução que muita gente usa, Ficou muito famosa no Brasil, fez muito sucesso. E tem muita polêmica no Brasil também, E não só no Brasil, mas fora do Brasil. Mas enfim, é a tradução que vem na Bíblia de Estudo NVI, que eu posso fazer, Eu vou mostrar pra vocês. Eu comprei a capa dura, porque eu achei ela mais barata pelo uso que eu vou fazer dela. Eu não quis gastar muito dinheiro. Então essa versão de capa dura aqui, eu economizei acho que uns 50 reais em ter comprado ela, A gente tem aqui atrás uma fichazinha dela, que eu vou ler para vocês. Caso vocês não tenham a NVI, não conheçam a NVI, tem um troço aqui agarrado, que não sei o que é, Vamos ler aqui, ó. Bíblia de Estudo, nova versão internacional. Abrangente e equilibrada, a Bíblia de Estudo NVI é uma verdadeira biblioteca de estudos bíblicos e teológicos. Essa palavra aqui, equilibrada, me incomoda muito. O que seria uma Bíblia equilibrada? Para um pouquinho o vídeo, que eu tenho que falar para vocês que ser membro do canal Palavras em Chamas te dá acesso a vídeos exclusivos. Então, para saber melhor como funciona, aqui embaixo mesmo no vídeo, tem o botão Seja Membro. Clique em Seja Membro, veja o vídeo introdutório para saber como funciona. E se você não é inscrito no canal, se inscreva no canal, porque sempre tem vídeo assim aparecendo por aqui. Agora sim, continua o vídeo aí. Vai equilibrar o quê? Tem que equilibrar a Bíblia? Não sei, mas esse povo que tem essa ideia de Bíblia neutra, e acaba gostando dessa palavra aqui, abrangente e equilibrada. Eu não sei para que lado que é equilibrado isso aqui, mas vamos lá. A Bíblia de Estudo NVI é uma verdadeira biblioteca de estudos bíblicos e teológicos. Realmente ela tem muita coisa. É considerada por muitos teólogos ocidentais a mais completa e conceituada Bíblia de estudo do mundo. A BENV apresenta características únicas. Aí ela vai ter notas de estudo textuais. Muita gente elogia muito ela por causa das notas. Aliás, das notas não, desculpa, ela tem muitas notas mesmo, mas é esse sistema de referências cruzadas que tem muito nela, o pessoal elogia muito por isso aqui. Tem concordância bíblica, mapas coloridos, quadros e diagramas, ilustrações e aspectos culturais, introduções e esboço, sistema de localização rápida entre os ícones. As mais de 20 mil notas da Bíblia de Estudo trazem a mais erudita e respeitável informação arqueológica, história, linguística e teológica elaborada no cenário evangélico. Foi o Luiz Saião que disse isso na época. Ela não é uma Bíblia nova, ela já tem bastante tempo. Usar forro tamanho grande, olha pra que isso, cara? Mas enfim, vamos dar uma olhada aqui, que tem a lateral bonita. Essa capa azul eu não achei a mais bonita que tem, mas ela até é agradável, As outras capas são muito bonitas, mas como eu disse, eu precisava economizar dinheiro, eu comprei a mais barata. Vocês estão vendo a folha dela amarelada? Eu acredito que é porque ela seja antiga, já tá meio amarelada mesmo, não é só no vídeo não, tá? Aqui nós temos, abrindo, nós temos um papel aqui que é bem grosso, É aquele papel de revista, não sei o nome dele, mas é aquele papel de revista. A gente tem aqui os desafios de uma tradução da Bíblia, vai falar sobre a NVI, aquele velho conto, o conto da Bíblia do texto crítico, Tá tudo aqui, você sabe que eu não concordo e eu não me preocupei com isso aqui porque eu já sei dos problemas da NVI, mas o que eu estava interessado era no estudo dela. Então Luiz Saião escreveu aqui, o conto
que enganou muita gente a respeito do texto crítico. Nós sabemos que a NVI não é a melhor Bíblia, a melhor tradução que tem, ela ainda está entre as piores traduções, mas nessa época venderam para o Brasil que o texto crítico era melhor, e hoje está muito pior, né? Com as duas novas traduções que saíram atualmente, assim, acabaram. A tradução bíblica no Brasil está indo de mal a pior, essa é a verdade. Por isso que eu fico com a editora Trinitariana sem medo, porque a Bíblia de texto recebido ainda é a melhor, na minha opinião, né? Mas olha o que tem aqui. De cara, nós temos uma cronologia do Antigo Testamento. Isso aqui é que eu precisava, ó. Então vou tirar aqui a calculadora, a lapiseira, vamos dar uma olhada, ó. A cronologia, criação, queda, dilúvio, Babel, né? Vai trazendo tudo. Parecia que era pouquinho, né, por aqui, mas não, tem bastante coisa. E essa cronologia é importante porque ela interliga os acontecimentos bíblicos com a história mundial. Entender a história do Antigo Testamento é uma das coisas mais difíceis que tem. E nós não temos muito material didático a respeito disso. Tem livros difíceis de ler, ruins de ler, mas material didático não tem. Essa cronologia eu achei muito interessante, muito fácil de achar, né, e que ajuda muito na hora da dúvida. Por mais que seja bagunçada, não é fácil de entender. Aqui no meio nós temos o ano, os acontecimentos e os textos bíblicos aqui em cima. Aqui, o ano do rei Saul aqui, né, o ano do rei Davi aqui, Salomão, enfim. Aqui nós temos acontecimentos importantes também, né, e aqui de igual modo, né, sempre trazendo aqui as partes principais. Por exemplo, aqui nós temos, aqui termina com os patriarcas, de Gênesis 12 a 15, e aqui de 12 a 50, e aqui nós vamos do Êxodo à conquista, aí a conquista da Terra Prometida nesse caso. Aí nós temos os juízes, o Reino Unido, que começa em 1 Samuel 10 até 1 Reis capítulo 11. Depois o reino se divide, ele vai trazer aqui também. Depois o exílio, lá em Daniel, olha aqui, ó, a época está aqui, né? Aí aqui nós temos dois profetas, Obadias e Ezequiel. Interessante que eles fazem aqui para você entender que quando Daniel escreve, isso aqui está acontecendo também, está sendo escrito também. Isso aqui é difícil de achar. Por exemplo, aonde que está Isaías dentro do contexto bíblico, né? Você vai precisar de ajuda para entender, porque não é muito fácil de achar. Por mais que as introduções tentem achar, tentem ajudar, na maioria das vezes você vai precisar de mais ajuda. E esta que seria a ajuda. Por exemplo, eu não estou achando aqui ainda Davi. Davi não, Isaías, né? Eu sei que Daniel está aqui, mas Daniel ele já chega bem no final. Isaías está por aqui, ó. Nem sei onde que está. Rapaz, ou esse aqui é o reino, um dos reinos. Esse é o reino do norte. Tá aqui, ó. Isaías está aqui. Então, Isaías está acontecendo junto com a queda do Reino do Norte aqui, ó, bem perto, tá vendo? A queda de Jerusalém. Então isso acontece, está descrito no livro de Isaías. Então é importante entender essa questão aqui da cronologia. Quando você precisar, olha, vai ser difícil de achar isso aqui, tá, irmãos? Então fica aí a dica, já tá aqui de cara na Bíblia de Estudo NVI. Foi isso que me fez comprar ela, tá, irmãos? Foi justamente essa primeira parte aqui. Se alguém tivesse me vendido só a primeira parte mais barata, eu tinha comprado. Mas eu gostei da Bíblia de forma geral, né? Eu gostei da Bíblia de forma geral. Esta Bíblia lá fora, ela é a Zodervan, ela é feita pela Zodervan Corporation. E ela sim tem título de Nova Versão Internacional Studio Bible, sim. Eu errei ali no início, falei que não, mas ela sim. É porque é da Zodervan Corporation, né? Lá fora, lá nos Estados Unidos. Depois disso, nós vamos ter o sumário. Sumário trazendo aqui os detalhes, né? O sumário mais detalhado que eu já vi. Por exemplo, tem aqui o sumário de toda a Bíblia até chegar no Novo Testamento. E quando chega no Novo Testamento, a gente tem o número da página da introdução de Gênesis e do livro de Gênesis. Então começa na página 1, introdução, e depois de 5 páginas começa o livro de Gênesis, né? Então esse sumário eu achei interessante, eu nunca vi isso aqui. Geralmente a gente tem só Salmos, e quando você vai lá você já está na introdução apenas, né? Isso já mudou um pouco, né? Aqui nós temos um outro estudo, depois de Daniel, nós temos aqui na página 1477, uma divisão aqui do livro dos 12 profetas, né? Daqui entre Daniel e Oséias você vai ter um estudo, né? Bem interessante. Aqui entre Deuteronômio e Josué você também vai ter um estudo, tá vendo? Que passa aqui dos livros históricos, né?
os livros aqui da conquista da Terra Prometida até os reis, né? Vai até Esther aqui no caso. Aí depois você tem aqui a separação dos livros, dos escritos sapienciais, né? E ele vai terminar aqui com os profetas. Então tem essa separação com o estudo. Provavelmente vai ter um estudo. A gente vai testar agora para saber se tem mesmo, né? Provavelmente vai ter mesmo. Aqui no sumário a gente tem mapas, quadros, prefácio, edição. Vamos dar uma olhada aqui, é melhor, né? Como você vai ver junto comigo, então aqui a gente tem o sumário dos mapas, ó. Ela tem vários mapas no meio dela. E aí você tem o sumário, caso você esteja com pressa, já vai direto aqui no sumário. Depois da Bíblia, depois de Apocalipse, ainda tem mais coisas. Então, ó, tem muita coisa, né, pra gente descobrir. O prefácio edição brasileira, eu não vou ler dessa vez, foi escrito pelo Russell Shedd, né? Aqui tem o prefácio da NVI. Eu não vou ler porque muita gente já comprou essa Bíblia, já sabe, tal. Só precisa agora entender o que tem dentro dela. E a gente vai entender junto, né? Eu vou passar aqui a introdução da Bíblia de estudo. Vamos passar. E tem os colaboradores. Vamos ver quem são os colaboradores da Bíblia de estudo. Aqui tem os agradecimentos. Junto com os agradecimentos tem os símbolos, né? Edição de 1995. Tem os símbolos aqui que vai ter aqui dentro. Eu acho que não vai ter. Vai ter aqui dentro também. Vou entender cada símbolo, ó. O ramo chama atenção às passagens bíblicas com notas de estudo que contém princípios práticos para a aplicação pessoal. Toda vez que tiver esse ramozinho, aplicação pessoal. A pazinha aqui, notas arqueológicas, obviamente, né? E aqui a silhueta de uma cabeça humana identifica o esboço para uma personagem. Então, quando tiver a cabeça, vai estar falando, vai ter algum comentário a respeito de um personagem, só sobre isso, né? Nós temos aqui os colaboradores, cada livro trazendo os colaboradores separados. O Ronald aqui colaborou com o Gênesis, Êxodo e enfim, né? Deixa eu ver se tem algum nome conhecido aqui. Eu não conheço nenhum desses teólogos aqui porque eu sou muito novo, tá, irmãos? Eu não sou antigo assim, não. Eu conheço muitos teólogos antigos, mas meu catálogo é muito curto, tá? Meu catálogo é muito curto, eu não conheço ninguém desses aqui. A não ser que tenha passado batido, né? Mas são os colaboradores aqui, as pessoas que fizeram as notas, tá? A gente tem a abreviação. E aqui a gente tem uma tabela que eu também acho muito interessante, que são os textos da antiguidade relacionados ao Antigo Testamento. Você pode pegar o nome do texto e pesquisar, baixar na internet o texto e ler ele completo. Por exemplo, a descida de Estar. É um texto que é muito, assim, as pessoas associam muito uma coisa com a outra, apesar de não ser, tá? Não ser, ele é muito mais recente, mas as pessoas associam, e aqui tem a história dela, ó. A deusa Estar, aqui Estar, eu já ouvi falar Estar, né? Estar desce temporariamente ao mundo do além, retratando em termos que relembram as descrições do Sheol do Antigo Testamento. Você pode baixar o texto e ler. Tem Crônicas de Nabucodonosor, que é interessante. Eu queria baixar isso aqui, acabei esquecendo. Crônicas de Nabucodonosor. Tem mais o que eu conheço. Tem a Estela. Não conheço ali. Enfim, tem vários textos aqui. Para você que não sabia, né? Você pode baixar o texto e ler. E ler separadamente. Claro que isso não vai colaborar com a sua teologia, porque são textos que são escritos pagãos na maioria das vezes, tá, irmãos? Então, descida de Estar, não tem nada pra gente ir lá, mas você vai ver que tem um paralelo ali. Parece que eles pegaram um pouco de cá ou um pouco de lá, enfim, cada um vai falar uma coisa diferente. Tem gente que vai falar que o cristianismo usou, tem gente que vai falar que não, que foi o contrário, mas de qualquer forma tá aqui a lista para vocês lerem. Aí nós começamos o Antigo Testamento, né? Vamos ver o que tem aqui. Nada. De Antigo Testamento vai direto para a Bíblia. A gente tem a introdução, aqui notas arqueológicas, lembra da pazinha? Tem o título, notas arqueológicas, ainda arqueológica, características literárias, autor e data de composição, tema da mensagem. Você vê que no tema da mensagem não tem nota de aplicação pessoal, né? Porque deveria ter, né, alguma aplicação pessoal a partir de Gênesis, mas não tem. Isso para mim foi uma coisa que me deixou a desejar na Bíblia NVI. Você tem aqui mais notas arqueológicas, tá? Características literárias também não traz nada. Traz a informação, mas não traz nenhuma aplicação, que se tivesse, teria que ter colocado o símbolo aqui do lado, tá bom? Como ele fez lá. E nós temos o esboço bem grande,
Esboço parecido com a Bíblia de Genebra, né? Achei bem parecido. E aí nós entramos para a Bíblia. E eu quero abrir aqui, mais no meio, para ficar mais fácil de mostrar. Vou mostrar aqui 2 Crônicas, ó. O que nós encontramos dentro da Bíblia NVI. Aqui está o final de 2 Crônicas. Deixa eu voltar aqui que tem mais símbolos, ó. Nós temos o texto NVI nas laterais, né, com subtítulo e texto corrido. Então aqui nós temos o versículo 10, o 11, cadê o 12? Está aqui, o 13. A letra do texto é muito boa para ler, dá para ler tranquilo. Do número é um pouco pequena, né, mas geralmente é assim mesmo. No meio nós temos as referências cruzadas, que o pessoal fala que é muita referência cruzada. Eu acho que é muita mesmo, mas eu não sei se é tanto assim. Aqui em Salmo tem mais. Vou até deixar aqui, porque dá para ver que tem mais, ó. A referência cruzada funciona da seguinte maneira. Ficou bem mais fácil, né? Porque eles trazem aqui o capítulo e o versículo e uma letra, né? Então se você vai lá em 55:17, cadê 55:17? Tá logo aqui. Você vai perceber que dentro do verso tem letras pequenas, né? Tá sobrepostas aqui, acho que esse é o nome, né? Então aqui, ó, à tarde X. Aí, poxa, eu vou fazer uma pergunta que não parece ser óbvia, né? Aliás, parece ser óbvia, mas não é. Qual a utilidade de uma referência cruzada sobre ser à tarde, né? Mas então, mas eles trazem referência. Então, tipo, tem um monte de referência. Mas será que tem mesmo? Então nós temos aqui à tarde X, beleza. Aparece esse termo à tarde em Salmo 142, né? Não só em Salmo 42, mas em Atos tal. Mas e daí? Nesse caso, não estou falando todas as notas, mas nesse caso, tipo, é uma nota, mas também se ela não tivesse aí, a gente nunca ia perceber, né? Então, é isso que eu acho de, às vezes, uma Bíblia que tem muita coisa. Parece ter muita coisa, mas no fundo não é. Eu vou abrir outro lugar para vocês perceberem que não sou eu, ó. Aqui vai tratar da inveja, aí beleza, é um tema, né? Aqui de ninho, né? Ninho. Tipo, tem a referência de ninho. Vamos ver aqui, ó. 27:8. H vai estar lá em Isaías, né? Nem sempre essas referências, irmãos, vão ser tão úteis assim, tá? Nem sempre, mas sim, ela traz muita referência. Dentro da Bíblia também nós temos aquela questão dos ícones, né? Como eu disse, esse ícone aqui, então o ramo são passagens de aplicação pessoal, beleza. Então aqui nós temos o comentário de todo o texto e com aplicações pessoais, tá? Do raminho. Eu tinha esquecido que tinha visto lá atrás. E aqui em Salmos é mais aplicação pessoal mesmo, né? Você percebe que não tem muita coisa além de aplicação pessoal. Mas é bom ter aplicação pessoal, não é ruim não. Aqui nós temos um outro símbolo, mas a maioria é aplicação pessoal. Sobre Salmos, a gente esperava que fosse isso mesmo. Vamos ver os profetas, provavelmente vai ter mais textos aqui, ó. Arqueológica e aplicação pessoal, né? Beleza. Na biografia parece que tem menos, né? Não sei se vai estar mais dentro de alguma introdução, sei lá. Então é isso que tem. Texto bíblico, referência cruzada, comentários, com os ícones indicando. Você sabe que em Jeremias 23:23 ele vai trazer uma nota de aplicação pessoal, algo que você pode usar no seu sermão, no seu devocional mesmo, ou sei lá, né? Você pode estar escrevendo um texto, pode precisar desse comentário que vai te ajudar a fazer a aplicação dele. Eu vou até aproveitar e ler aqui Jeremias 23, versículo 23. Sou eu apenas o Deus de perto? Pergunta ao Senhor, e não também o Deus de longe? Um texto bem conhecido. Aí ele vai comentar o seguinte: Deus de perto, Deus de longe. Deus é tanto transcendente quanto imanente. Habita num lugar alto e santo, mas também com contrito e humilde de espírito. Conhecendo o texto todo, eu diria que essa não seria a aplicação pessoal correta do texto. Porque Deus está fazendo uma pergunta. Como é que se diz? Como é que chama essa pergunta? Bota nos comentários. Ele não está falando que ele é um Deus de perto e de longe. Ele está perguntando, né? Sou eu só um Deus de perto
e não Deus de longe, né? Então dentro da aplicação, mas enfim, eu não vou julgar o comentário agora aqui para vocês, mas fica aí um comentário que talvez não leve a sério o que o profeta estava dizendo, né? Vamos tentar entender, ó. Sou eu apenas um Deus de perto? Pergunta o Senhor, e não também um Deus de longe? Ou seja, não há lugar aonde você possa se esconder de Deus. Eu sei que dá para fazer outras aplicações, mas a aplicação do texto, a aplicação pessoal do texto, é que não tem como se esconder de Deus, né? Mas não no sentido positivo. Olha o versículo 24. Poderá alguém esconder-se sem que eu veja? Pergunta o Senhor. Não sou eu aquele que enche os céus e a terra? Pergunta o Senhor. Ouve o que dizem os profetas e profetizam mentiras em meu nome, dizendo, eu tive um sonho e tal. Então, eu sei que dá para fazer aplicações positivas. Só que nesse caso desse texto, a aplicação dele não é tão positiva assim. Está falando sobre o pecado, sobre a mentira. Falando, olha, Deus enxerga tudo. Ele conhece tudo. Então não tem como fugir. A aplicação poderia ser dentro do contexto, mas foi uma aplicaçãozinha positiva, né? Que também serve, mas não atende dentro do contexto. Enfim, é só um comentário a respeito desse comentário aqui. Aí nós temos aqui as divisões, né? Como eu disse, tem depois do Pentateuco e tem depois dos textos proféticos aqui. Eu vou pegar o texto profético e vamos ver como que eles separaram, né? Depois dos textos proféticos, não. Depois dos textos poéticos, tá? Não tem. Não. Cântico dos Cânticos. Deveria ter alguma coisa aqui, né? Deveria ter alguma coisa aqui entre. Mas não tem. Que curioso, né? Ou não tem só de Isaías? Porque Cântico dos Cânticos ainda é poesia, né? E lá tá falando que teria uma página aqui, né? Não tem. Então vamos ver aqui da poesia, pelo jeito tem. Vamos ver. Que volta aqui antes de Jó, teria que ter um estudo aqui antes de Jó, né? Vamos ver. Não. Não. É que estranho, né? Isso é o estudo? Meu Deus do céu. Esse é o estudo, né? Tipo, o que a gente esperaria do estudo mesmo, como a Nova Almeida Atualizada faz, mas é um resumo. Eu acho que até a Bíblia de Genebra tem isso, né? Deixa eu ver se a Bíblia de Genebra vai ter. Vou fazer um teste aqui rapidinho. Eu não lembro se a Bíblia de Genebra tem. Tem aqui, ó. Livros proféticos, introdução a livros proféticos, né? E você tem um material amplo aqui, né? Aí a Bíblia de NVI tem isso aqui. Bom, né, ficou faltando muito material aqui nesse caso, né? Sobre os escritos sobre os escritos poéticos, só isso aqui. E sobre os proféticos, nada, né? Você vem aqui para Isaías. Bom, ficou faltando muita coisa aqui nesse caso, né? Se a intenção era colocar pelo menos, né, nesse caso não colocou. E aí vamos ver então como é que ela passa de um mandamento para o outro, né, de um testamento para o outro. Vamos ver aqui, introdução a Malaquias. Aqui tem bastante coisa pelo jeito, ó. Tem bastante coisa. Estou descobrindo junto com vocês, tá, irmãos? Então, vamos ver aqui. De Malaquias a Cristo. Nós temos aqui uma linha cronológica muito detalhada. Gostei muito disso aqui. Período persa, começa lá em 410 a.C., né, vai passar pelo período helenístico, Asmoneu. Eu já tinha até lido isso aqui. Período romano. Tá, acaba aqui mesmo. Aqui 30 depois de Cristo, né? Beleza. Aí nós temos aqui uma história desse período intertestamentário, que é bem interessante. Não é muito grande, mas tem material, né? Vou dizer que não tem porque tem material. Aqui nós temos uma nota, esqueci o nome dessa nota aqui, né? Mas a notinha ali, e aqui também sem aplicações, né? E aí nós entramos no Novo Testamento. O que se esperaria daqui para frente é que teria uma introdução ao Novo Testamento. Não sei se tem, vamos ver. Tem sim, aqui, ó, os evangelhos sinóticos. Vai falar aqui a datação dos evangelhos sinóticos, né, uma explicaçãozinha, que é boa as explicações dela, eu gostei. Mas é só isso aqui. Eu viro assim achando que tem mais coisa, não tem não, é só isso aqui mesmo, tá? Aí nós temos a introdução de Mateus, seguindo o mesmo padrão lá do Antigo Testamento. Ele não traz aplicações importantes, eu vou falar por quê. Por exemplo, na Bíblia de Genebra, nós temos, além da introdução,
nós temos uma aplicação meio que pessoal, né, de cada texto. Por exemplo, aonde está Jesus e qual é o papel de Cristo para nós dentro da introdução de cada livro? A Bíblia de Genebra vai trazer. Aqui no Antigo Testamento, inclusive, ela faz para cada livro, né? Fala Cristo em Jeremias, Cristo em Lamentação. Isso não tem nessa Bíblia. Por quê? Pelo que eu percebi, essa Bíblia ela não tem estudos muito teológicos, digamos assim. Ela tem mais estudos histórico-cultural. Foi isso que eu percebi lendo ela. Então ela não faz nenhum tipo de aplicação, né? Talvez na tentativa de não optar por uma linha teológica, mas eu acho tão estranho quando os autores da Bíblia fazem isso, né? Porque a Bíblia ela defende a sua teologia, né? Mas eles não trazem. Por exemplo, vou pegar aqui Salmos, a introdução, o nome, a compilação, os autores, né? A autoria, tal, os títulos, sem uma aplicação para o Novo Testamento, tipo de Salmos. Talvez aqui até falhe, né? No tipo de Salmo. Vamos ver se tem uma referência ao Novo Testamento aqui. Eles não usam, não citam nada, né, do Novo Testamento. Então, é uma Bíblia boa, mas você nunca vai descobrir algumas coisas que são importantes. Como, por exemplo, Cristo em Salmos. Onde que está? Né? Como que ele lê? Aqui nós temos a teologia, talvez falhe, eu não li ainda. É só um comentário a respeito de tudo que eu li nela até agora. Que não foi muito, tá? Pra ser sincero para vocês. Mas isso eu acho em outras Bíblias, e nessa aqui eu não acho. Então, as notas dessa Bíblia são mais de caráter histórico-cultural. Por exemplo, numa mensagem onde Jesus usa um símbolo, uma parábola, eles vão explicar o sentido de cada símbolo e não fazer a aplicação que Jesus faria. Isso para mim ajuda, né, que às vezes a gente precisa disso também, mas se você tiver só essa Bíblia, você vai deixar de ter algum conteúdo que você precisaria ter. Eu vou fazer um teste aqui para ver se isso bate com os outros textos, tá? Aqui nós temos a mesma questão do Antigo Testamento, só que aqui agora apareceu uma biografia de José, no caso, sem dar muita fonte e tal, mas ele traz algumas informaçõezinhas aqui a respeito de José. Nós temos aqui os mapas também, sempre com muita informação, isso eu achei legal, sempre com bastante informação, ó, mapinhas e tal. Eu não fico focando muito nos mapas, porque eu não fico olhando mesmo, tá? No meu estudo particular eu não fico olhando, mas é interessante. Templo de Herodes, ó, muita coisa interessante aqui. Agora vamos partir aqui para um estudo. Vou pegar aqui João 6, né? Aliás, eu quero pegar uma parábola. Tem uma parábola aqui, parábola da rede. Aqui nós temos a parábola da rede, João 13, 47 até o 53. Vamos ver se ele faz alguma aplicação prática à parábola da rede. Ele diz o seguinte, ó: o reino dos céus é ainda como uma rede que é lançada ao mar e apanha toda sorte de peixes. Quando esta está cheia, os pescadores a puxam para a praia. Então eles se assentam e ajuntam os peixes bons em cestos, mas jogam fora os peixes ruins. Então, aqui você tem várias aplicações dentro da parábola da rede. Primeiro, o reino dos céus é ainda como uma rede que é lançada ao mar e apanha toda sorte de peixe, todo tipo de peixe, né? Quando ela fica cheia, os pescadores puxam, mas eles não ficam com todos os peixes, eles lançam fora os peixes ruins. Então, tem aplicação teológica aqui dentro e de aplicação pessoal mesmo, né? Então, vamos ver o que ele faz aqui, mais ou menos, no versículo 48 e 49. Ele nem cita. Ele nem cita. Ele cita um resumo. A parábola da rede ensina a mesma lição geral da parábola do joio. Haverá separação irreversível entre justos e ímpios. Beleza, aqui ele fez uma aplicação interessante. Mas separadamente ele salta. Ele vai lá para o 53. Né? Então eu percebi muito isso nela. Agora, em relação à cultura, a temas desse sentido, ela foi boa, porque às vezes você precisa mesmo dessas informações e você não acha em outros lugares. Vamos ver o que mais tem aqui. Sobre os fermentos aqui do fariseu, o fermento dos fariseus, ela vai comentar bem pouco. Ó. Ela pega o 16, ela vem aqui, o fermento do fariseu, faz uma notinha. Dá para fazer mais aplicação sobre o fermento dos fariseus. Hoje nós temos o fermento dos fariseus, nós poderíamos chamar de a teologia da... Como é que é o nome? A teologia da prosperidade, faz parte do fermento dos fariseus.
eu esqueci o nome agora, fugiu da mente, mas os fariseus, eles têm umas características próprias que poderiam ser aplicadas, mas você nunca vai ver se você tiver só ela. Então, por isso que eu acho interessante você ter mais de uma Bíblia. Se você tem a Bíblia de Estudo NVI, você não está com uma Bíblia totalmente completa. É claro, você tem várias ferramentas, mas você ainda não está completo, tá bom? Então vamos ver o que tem aqui atrás para a gente encerrar o nosso review de hoje. Deixa eu ver aqui. Nesse caso da Bíblia NVI de estudo, são mais as ferramentas do que os comentários que eu uso nela, tá? Nós temos aqui tabela de pesos e medidas, índice de assuntos, de notas, de mapas, concordância bíblica abreviada e o índice de mapas coloridos que deve ter lá no final. Então vamos começar aqui pela tabela de pesos e medida, que é uma folhinha só. Ele vai te ajudar a fazer a conversão aqui para os dias de hoje. Depois nós temos os índices de assunto, que é a parte interessante dela, que você pode pegar aqui e procurar lá. Eu quero falar sobre alma ou sobre alma ansiosa. Então você tem os textos aqui para você pesquisar. Tem até textos diferentes. Pô, quem é que vai pesquisar a força dos cavaleiros, né? Eu não sei. Mas se você pesquisar, tem aqui. Tem outras questões aí mais importantes, mas eles colocaram assim mesmo, né? Anticristo e tal. Tem muito conteúdo em relação a isso aqui. Então, bastante coisa, tá vendo? Depois tem o índice dos mapas, né? Os mapas aqui vão te dar a página onde eles estão, né? Claro que esse índice aqui começa ele na Bíblia toda, por exemplo. Vamos tentar ver aqui, ó. O mapa de Abel Meolan está na página 378. Vamos ver se vai bater com a realidade. 378. Deixa eu ver aqui. 378 tem que ter um mapa. Se não tiver um mapa, tá aqui. Que é o mapa das batalhas de Gideão. Tá com outro nome, mas deve ser esse mapa aqui mesmo. Eu não vou pesquisar agora, mas eles acertaram. A página 378 tem um mapa, né? Agora aqui tá falando que seria o mapa de Abel Meolá. Deve ser, né? E lá na página 572 também tem o mesmo mapa. 572. Vamos ver aqui. Vocês perceberam que a folha dela é branca? Eu gostei tanto da folha, né? Eu gostei muito da folha. Achei uma folha bonita, ela é clara, né? E a fonte é muito boa também. 572. Então, vamos achar aqui esse mapa. Tem mesmo aqui, ó. Vitória, a vida de Eliseu, de Elias e Eliseu. Tem um mapa mesmo. Agora, o que eu achei estranho, tipo, beleza, aqui tá escrito a vida de Elias e Eliseu. Mas se eu pesquisasse a vida de Elias e Eliseu aqui, eu não acharia, né? Eu acharia, sim, eu não sei como que eu acharia esse mapa aqui, né? Apesar de que aqui no início tem um índice dos mapas que provavelmente tem os temas, né? Mas olha o tamanho desse índice em relação àquilo lá, né? Parece ser maior. Eu vou abrir aqui, parece ser maior, concorda? Lá no início tem um índice, mas é bem menor, né? E tipo, se tem isso tudo de mapa repetido aqui e cada um com um nome diferente, vai ajudar tanto a achar assim não. Persa, o Império Persa, página 740, beleza. Aí nós temos aqui no final a concordância bíblica abreviada, que tem bastante material também, ó. Tal. Deixa eu ver aqui quantas páginas vão ter. Página 200 tem 200, tô no início, é 2293, né, ó, tem muita coisa, ó. É muito material. Nesse caso aqui, eles têm uma concordânciazinha considerável, tá, irmãos? É bem grande. E aqui atrás, uma partezinha para você fazer anotações. Só isso mesmo, a parte para você fazer anotações. De 2293 a 2224, né? Mais de 200 páginas, quase 200 páginas, né? Aí nós temos as anotações e os mapas coloridos aqui para vocês conferirem também. E aí sim, encerra-se a Bíblia. Isso aí, encerra-se a Bíblia aqui. Com um papel meio amarelado aqui, mas a Bíblia que é branquinha, eu gostei muito da imagem dela, assim, muito boa de ler, gostosa de ler nela, apesar do texto ser NVI. Aqui, por exemplo, já tem um texto que eu estava lendo, eu vou ler agora, né, com vocês. Eu já dei umas pesquisadas nela, gostei muito, mas essa questão, ela não vai trazer conteúdo aplicativo, né? Você pode ver que, às vezes você acha, mas tem textos que não tem nada, por exemplo.
Aqui é só um comentário do texto. Às vezes o comentário é exegético e tal, mas um pouco menos de aplicação teológica. Isso que eu não gostei muito dela. Mas é claro, né, essa é a minha visão. Vamos tentar ver aqui, por exemplo, um texto mais puxado. Vamos pegar aqui João 10. Vamos ver o que ele fala de João 10. Pastor e seu rebanho. Aí ele vai trazer uma aplicação pessoal. É uma aplicação pessoal aqui de todo o texto, de João 10, 1 até o 30. Vou ler só essa primeira parte aqui, que seria a introdução do comentário, né? Ó. Deve ser entendido tendo em vista o conceito de pastor no Antigo Testamento. Então ele também está fazendo uma aplicação histórico-cultural, não é uma aplicação pessoal. Vamos ver se ele vai mudar, tá? Deve-se ser entendido tendo em vista o conceito do pastor no Antigo Testamento e no Oriente Médio, simbolizando um vigilante real do povo de Deus. O próprio Deus era chamado de pastor de Israel, vai trazer os textos aqui, e dera grande responsabilidade aos líderes de Israel, os pastores de Israel, embora esses não vivessem à altura. Deus repreendeu esses falsos pastores e prometeu providenciar o verdadeiro pastor, o Messias, para cuidar das ovelhas. Sem aplicação pessoal, tá? Ele só mostrou o que o texto está falando e ainda botou o símbolozinho aqui como se tivesse, mas não tem. Pelo menos aqui. Claro que daqui pra frente talvez tenha mesmo, né? Que tem bastante também. Mas perceberam o que eu tô dizendo? Se pegar uma outra Bíblia, talvez ela vai fazer uma explicação mais teológica com a aplicação pessoal. O que esse texto tem a ver com a minha e a sua vida? É essa a questão. Entendeu? Ó, batismo de João, João 19, versículo 4. Cadê o texto? Disse Paulo: o batismo de João foi um batismo de arrependimento. Ele dizia ao povo que cresce naquele que viria depois dele, isto é, em Jesus. Aqui termina. Aí o comentário dele seria o seguinte, ó, apesar de ter um raminho aqui que seria de uma aplicação pessoal. Sobre o batismo de João, ver notas em Mateus 3. Então não é aplicação também. Eu acho, será que eu entendi errado esse símbolo? Né? Batismo de arrependimento. Resumo do ensino de João Batista. Era preparatório e provisório, ressaltando a pecaminosidade do homem e gerando assim um senso de necessidade do evangelho. Está explicando ainda o texto, tá? O contexto dele lá. O batismo de João prenunciava a Jesus, que por sua morte possibilitaria o perdão dos pecados. Então, ainda assim, né? Ainda assim não foi. Eu vou até voltar lá e ler para que você saiba que eu realmente estou preocupado com o significado ali da logomarca. Por quê? Da logomarca não, do símbolo, né? Aqui ó, tá falando, ó, o ramo chama atenção a passagens bíblicas com notas de estudo que contém princípios práticos para aplicação pessoal. Então, ele não faz a aplicação, né? Ele tem, não sei, não faz sentido, né, irmãos? Não faz sentido. Mesmo assim, fica aí. Eu gostei da Bíblia, para falar a verdade, mas ela não pode ser a única Bíblia. Porque se for a única Bíblia, você vai perder muito material que você vai achar aqui incompleto. Como você pode perceber, falamos ali do batismo de João, mas o que significa isso para nós? O batismo do arrependimento não tem mais valor, então acabou em Jesus, né? Ele poderia ter feito uma aplicação nesse sentido, e ele não fez, né? Como vocês viram. Mesmo assim, as notas que tratam aí da questão histórico-cultural vão ajudar a completar outras bíblias de estudo que vocês têm, beleza? Vou fechando aqui a minha Bíblia. Curtiu o vídeo? Curta o vídeo, se inscreva no canal, tem sempre review aqui. Essa é uma Bíblia que vocês pediram muito, ela é uma Bíblia antiga, né? Muita gente talvez vai falar, essa Bíblia ela não é tão boa assim porque ela é muito antiga, né? Eu acho que isso não é um critério, né, muito interessante, né? Não é um argumento muito bom. A Bíblia é de 2003, mas mesmo assim poderia ter mais coisa. O que acontece é que eles quiseram ser neutros, né? E não revelar a doutrina que há por trás do texto, né? E mesmo que seja lógica, a doutrina seja óbvia, eles preferiram não mostrar isso. Para um cristão que quer aprender a Bíblia, ele vai se tornar um cientista lendo isso aqui, mas ele não vai conseguir doutrinar, ele não vai conseguir ensinar exatamente o espírito do texto. Qual é o espírito do texto? Jesus fala lá: vinde a mim vós que estáis cansados e sobrecarregado, e a lógica é que o contexto histórico-cultural é que os pobres eram sobrecarregados pelos fariseus,
né? Esse é o contexto histórico-cultural. Mas e pra gente hoje? Né? O que significa pra gente vir de vós que estáis cansados e sobrecarregados? Tem que ter um sentido pra gente. É nesse sentido que ela falha. Ela não traz muito material desse tipo aqui, beleza? Bom, mesmo assim, eu gostei dela, né? Gostei dela. Se você for comprar, tenta pegar uma promoção, porque realmente investir muito dinheiro nela não vai valer tanta pena. Mas comprar, de repente nem que seja a versão de capa dura, eu vou deixar aqui o link na descrição também, de repente comprar a versão de capa dura vai valer a pena. Fica com Deus, até o próximo review aqui no canal Palavras em Chamas.